Há mais de 2000 anos, lá na Grécia Antiga, o filósofo Platão nos deu um mapa. Um mapa de uma batalha que acontece dentro de cada um de nós. E essa ideia é tão poderosa que, mesmo hoje, ela ainda ajuda a gente a entender a nossa própria mente. Vamos junto, então, desvendar a alma tripartite de Platão? Fala a verdade, quem nunca sentiu essa guerra interna? Sabe como é? Uma parte da gente quer acordar cedo, ir pra academia, ser produtivo, enquanto outra parte implora por mais 5 minutinhos na cama. Pois é, Platão viu esse conflito que é universal, não como uma falha nossa, mas como a chave, a pista fundamental para entender a própria estrutura da alma humana. Para entender a justiça dentro de uma pessoa, o que é algo bem abstrato, Platão nos convida a imaginar uma coisa bem maior, uma cidade inteira. O argumento dele é simples e genial. Assim como uma cidade precisa que suas diferentes partes trabalhem em harmonia, sob uma liderança sábia para poder prosperar, a nossa alma também precisa. É um jeito brilhante de tornar o invisível em algo visível. Então, a primeira coisa é esquecer aquela ideia de que a alma é um lugar pacífico, todo unificado. Para Platão, a alma é um verdadeiro campo de batalha. É um lugar de tensão constante, onde forças e desejos diferentes estão o tempo todo lutando pelo controle. E aqui vem a grande sacada de Platão, que se baseia no que a gente chama de princípio de não contradição. Pensa num peão. Ele está parado no seu eixo, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele está girando, em movimento. São coisas diferentes acontecendo juntas. Da mesma forma, Platão diz que se a alma pode querer beber água porque tem sede, e, ao mesmo tempo, não querer beber, talvez porque a água pareça suja, essas duas vontades opostas não podem vir do mesmo lugar. E isso, para ele, prova que tem que existir partes diferentes na alma, cada uma puxando a corda para um lado. E então, quem são os combatentes nessa nossa guerra interior? Platão identifica 3 personagens principais nesse drama da alma, cada um com suas próprias motivações, seus próprios desejos. E aqui estão elas: a parte apetitiva, que é movida pelo puro desejo de prazer, a parte irascível, que busca a honra, busca a vitória, e, finalmente, a parte racional, que busca a verdade acima de qualquer outra coisa. Vamos mergulhar um pouco em cada uma dessas vozes? Primeiro, a parte apetitiva. Pensa nela como a fonte dos nossos desejos mais básicos, mais primitivos. Fome, sede, aquela vontade de gratificação imediata. É a força que nos puxa em direção às coisas sem pensar 2 vezes nas consequências. Bem parecido com um animal buscando satisfação. Em seguida, temos a parte irascível. Essa aqui é o nosso centro emocional, a fonte da raiva justa, da ambição. E ela não é puramente ruim, não. Platão via essa parte como uma aliada poderosa. Quando a razão convence a parte irascível de que algo é injusto, é ela que dá a coragem e a força para a gente lutar pelo que é certo. E, por fim, a parte racional. Para Platão, essa é a governante por direito da alma. É a nossa capacidade de pensar, de ver o todo, de tomar decisões pensando no longo prazo. O objetivo dela não é prazer nem honra, mas guiar a alma inteira na direção da verdade e da harmonia. Certo, então temos essas 3 partes da alma. Mas como é que a parte racional consegue guiar as outras? Platão descreve uma jornada, uma verdadeira escalada da ignorância até o conhecimento. E ele ilustra isso com uma de suas ideias mais famosas, a analogia da linha dividida. Essa linha representa basicamente toda a realidade e o nosso conhecimento sobre ela. Vamos começar de baixo para cima. Lá na base, no mundo que a gente vê, temos a ilusão, que é quando a gente enxerga só as sombras da realidade. Um degrau acima, a crença, que é quando a gente já vê os objetos físicos que projetam essas sombras. Mas a jornada de verdade começa quando a gente cruza para o mundo inteligível, o mundo das ideias. Ali, a gente alcança o entendimento, como o raciocínio claro da matemática. E no topo de tudo, a intelecção, que é a compreensão direta das formas puras, como a própria ideia de justiça ou de beleza. É uma escalada, né? Do mundo dos sentidos para o mundo da razão. E no topo absoluto dessa escalada está a ideia do bem. Para Platão, isso não é só mais uma ideia. É a fonte de toda a realidade, de todo o conhecimento. É como o sol, que ilumina tudo o que existe. É o objetivo final de toda a jornada filosófica. Para tornar essa jornada toda mais concreta, mais fácil de visualizar, Platão nos conta uma das histórias mais famosas de toda a filosofia, a alegoria da caverna. Ela é uma metáfora poderosíssima para essa jornada da alma que a gente acabou de ver na linha dividida. Tenta imaginar esse cenário. Desde que nasceram, pessoas estão acorrentadas numa caverna escura, forçadas a olhar apenas para a parede que está bem na frente delas.
Essa é a condição inicial da alma, a mais profunda ignorância. A única coisa que esses prisioneiros conhecem são as sombras projetadas na parede. Para eles, essas sombras não são um reflexo de algo, elas são a realidade. Lembra da linha dividida? Estamos exatamente no nível mais baixo de todos, a ilusão, ou eicasia. Agora, imagina que um desses prisioneiros é libertado à força, e o processo não é nada agradável. A luz do fogo queima os olhos dele, que estavam acostumados com a escuridão. Ele é arrastado para fora, relutante. Isso mostra uma verdade profunda. A alma nem sempre quer o conhecimento. Muitas vezes, a gente resiste à verdade. Lá fora da caverna, a luz do sol é absolutamente cegante. Mas aos poucos, a visão se acostuma e a pessoa começa a ver o mundo real. As árvores, os animais, as estrelas e, finalmente, o próprio sol. Esse sol, na alegoria, representa a forma do bem. E ver o mundo real é alcançar o verdadeiro conhecimento, a noesis. Mas a jornada não acaba quando a pessoa sai da caverna e se ilumina. Para Platão, o conhecimento traz junto uma responsabilidade enorme, tanto ética quanto política. Essa alegoria toda nos ajuda a ver a diferença crucial entre dois tipos de pessoa. Aquele que saiu da caverna é o filósofo, o amante da sabedoria. Ele busca a verdade, não importa o quanto seja desconfortável. Já aqueles que ficam lá dentro, satisfeitos com as sombras, são os filodoxos, os amantes da opinião. Eles preferem a aparência confortável à realidade, que muitas vezes é bem desafiadora. E é exatamente por isso que Platão chega a uma conclusão que, na época, era bem radical. Só o filósofo está apto a governar. Por quê? Simples. Porque, depois de ter visto o bem verdadeiro, ele é o único que não deseja o poder por si só. Ele governa por um senso de dever, para tentar recriar na cidade a harmonia que ele viu no mundo das formas. A jornada interior da alma se torna a base para uma sociedade justa. E Platão nos deixa com essa pergunta, que ecoa até hoje. Aquele que se libertou, ele tem obrigação moral de voltar para a caverna, mesmo correndo o risco de ser ridicularizado ou até morto por aqueles que ainda amam as sombras? É o dilema final do conhecimento. O que a gente deve fazer com a verdade?